Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Eu quero começar agradecendo a todos vocês que assistiram o último review e deixaram o seu like, batendo assim a meta de 5.000 likes. E como prometido, trago então o review do capítulo 126 de One Punch Man, que não é um capítulo tão frenético assim como os últimos, mas está bem bacana. Então fica aí, que é depois da vinheta. E começamos esse capítulo na Associação de Heróis, onde os executivos da associação estão discutindo sobre os últimos acontecimentos. E como era de se esperar, todos os créditos pela destruição da Centopeia Anciã foram dados ao King. Porém, eles ainda estão bem preocupados com Garou e descontentes com o fracasso de Silver Fang. Cid, diante dessa situação, diz que eles não podem mais classificar Garou como um humano, porque agora, para eles, ele se tornou literalmente um monstro, e que se ele ressurgir futuramente, eles darão a ele um nível de desastre dragão, preparando assim um alerta adequado para enviar heróis fortes o bastante para enfrentá-lo. Porém, mesmo que eles ajam com toda essa cautela e estratégia, pode ser que isso tudo não funcione, já que Garou foi capaz de enfrentar sozinho 3 heróis da classe S. Cid diz que é difícil acreditar que Silver Fang não tenha pegado leve contra Garou, e que tem plena confiança em suas habilidades. Ele tem quase certeza que alguma coisa aconteceu lá, mas Garou foi gravemente ferido, e ele acredita que a possibilidade de ele agir como um aliado da Associação de Monstros no duelo final é praticamente nula. E por falar no duelo final, um dos outros executivos diz que é preciso, que é necessário que eles invoquem Blast. Ele é o herói de mais alto nível, porém encontra-se inativo. E muitos dos executivos, eu diria que praticamente todos eles, não sabem quase nada sobre ele, além do seu nome de herói. Cid responde que Blast não segue ordens, e que ele só age quando quer, e que se recusa a ser controlado de qualquer forma, que odeia a atenção e não dá qualquer informação sobre o seu registro de herói. Porém, a Associação de Heróis decidiu que ele tem valor suficiente para receber tratamento especial. Mas se ele achar que a humanidade precisa dele, com certeza ele irá agir. Nesse instante, a reunião deles é interrompida por um homem que está bem revoltado, que grita que eles só podem estar brincando, que é agora ou nunca. Esse homem é o Narink, o financeiro, da associação, e foi ele que teve o seu filho sequestrado pela Associação de Monstros. Furioso, ele diz que já se passaram 24 horas e que a Associação de Heróis não fez praticamente nada até agora. Um outro membro da associação garante a ele que eles irão resgatar o seu filho. Ele diz que a prioridade no momento é encontrar o esconderijo dos monstros, e que para garantir o sucesso dessa operação, eles precisam que Narink seja paciente e espere só mais um pouco. Narink pergunta, afinal, quem é você? E ele se apresenta dizendo ser o comandante da missão de resgate, Sekinger, e pede para que Narink não se esqueça do seu nome. E finalmente, alguns dos outros heróis aparecem, e entre eles está a heroína da classe S, Ranking 2, Tatsumaki. Ela, como sempre, está reclamando, dizendo que a associação só perde tempo tentando planejar coisas. Ela diz que eles são muito mais fortes e que todos sabem que os monstros morrem de medo dela. Sekinger pede para que Tatsumaki não subestime os inimigos desta vez, que eles são todos muito poderosos. Mas Tatsumaki parece não estar nem aí para todo esse blá blá blá. Sekinger recebe um update de emergência do Imperador Criança. Ele solicita por mais 3 dias para encontrar o esconderijo da Associação de Monstros. Ele colocou vários boots de detecção para procurar nos túneis criados pela Centopeia Anciã, porém a área é gigantesca demais. E os 3 dias que ele pediu são recusados, ele tem somente 2 dias. Tatsumaki sugere, já que o esconderijo fica em algum lugar do distrito abandonado da cidade Z, tudo que eles precisam fazer é usar seus poderes para nivelar a área inteira. Porém é uma situação de reféns, então melhor ser um pouco mais prudentes. Sekinger mostra através de um holograma o herói Drive Knight. Ele diz que ele foi contra as ordens da Associação de Heróis e foi investigar sozinho a cidade Z. Ele é um herói que nunca foi derrotado em combate.
E por isso, talvez ele estava aí bem confiante. E mesmo com o localizador que ele estava equipado, a associação não conseguiu receber mais nenhum sinal dele. Com isso, eles estão considerando a possibilidade de que ele foi derrotado. Em algum outro lugar está o herói Zumbi Man. Em sua perseguição, ele encontrou um prédio do qual ele acredita que foi aonde o gorila blindado entrou. Voltando à associação, se deparamos com o herói Atômico Samurai e seus aprendizes. Ele não estava a par de toda a situação. Ele revela que esteve vagando por montanhas e cavernas enormes durante um dia inteiro e fazendo em pedaços todos os ninhos de monstros que encontraram. Porém, infelizmente, eles não conseguiram encontrar nenhuma base secreta da Associação de Monstros. E quem também dá o ar de sua graça é o herói da classe A Ranking 1, Máscara Doce, que se incomoda bastante com a presença de heróis que não são da classe S participando do time de avanço. E ele, como sempre, começa a esnobar e reclamar da atitude de alguns dos heróis ali, principalmente do Samurai Atômico. Ele diz que os subalternos devem cuidar dos subalternos do inimigo, e que se por acaso eles forem feitos de reféns ou serem usados como escudo humanos, que eles devem cometer o seppuku, o famoso ritual de suicídio japonês. Samurai Atômico pergunta ao Máscara Doce se ele irá também, e ele responde que sim, e Atômico Samurai diz que os seus discípulos são bem poderosos, e que ele irá mandar que eles protejam a idolzinha assustada, que ele não precisa se preocupar quando a hora chegar. Máscara Doce rebate a piadinha do Samurai Atômico dizendo que não acredita que ainda existam pessoas que duvidam da sua força. Ele revela que a sua posição na classe A é apenas por conveniência e para supervisionar os outros heróis, e que ele pode se tornar um herói da classe S a hora que ele quiser. E claro, não pode faltar aquela pitadinha de sarcasmo. Máscara Doce diz que para falar com o idiota precisamos decair ao nível de idiotice dele. Então ele diz, eu sou mais forte do que você. E como resposta, Samurai Atômico dá aquela risadinha, de estou querendo te matar por isso. Já na prisão, quem aparece, claro, é o herói da classe S, Prisioneiro Bonitão. Ele pergunta ao diretor se ele vai deixá-lo sair da prisão. O diretor responde que essa é realmente uma situação que requer situações extralegais, mas que suas fugas anteriores da prisão para conduzir atividades de heróis continuam sendo ilegais. Que ele não suporta o fato da associação de heróis lhe dar certos privilégios especiais, mas que desta vez ele não irá se opor, já que vimos que anteriormente que um único gato monstro transformou vários prisioneiros em monstros e os levou, e que muitos membros da equipe perderam as vidas tentando ajudar. E lá fora, o Prisioneiro Bonitão não é apenas um herói, mas também o chefe dos prisioneiros. Então o diretor pede que ele vá e vingue todos eles. Prisioneiro Bonitão responde: deixa comigo, vou adorar fazê-los pagar por tudo que fizeram enquanto eu estava fora. Mas antes de partir, ele recebe um novo suéter de um dos prisioneiros. E agora ele diz que com isso ele tem ainda mais coragem. Voltamos à criança imperador, que está ali bem incomodado, com aquele monte de gente ali observando o que ele está fazendo. Quem nunca, Eu mesmo passo por isso direto. Mas na verdade ele queria ficar sozinho para poder conversar com um cavaleiro de metal. E o Boifoy resolve responder, depois de muita insistência, à criança imperador. Ele pede para que Boifoy diga a localização do esconderijo da base da Associação de Monstros, que eles têm pouco tempo para chegar até lá, senão o refém irá morrer. Mas Boifoy deixa claro que ele pretende deixar um único refém morrer, ao invés de todos acabarem mortos. E de acordo com ele próprio, esse é o caminho mais razoável, baseado em seu senso de justiça. Criança Imperador grita que ele tem outra escolha, que ele pode participar da luta e ajudá-los. Ele pergunta por que ele tem tanto medo assim, o que exatamente aconteceu com sua unidade Cavaleiro de Metal, que método os monstros usaram para destruí-la. E ele responde: o rei dos monstros Orochi. Ele não sabe exatamente os seus métodos, embora ele suspeite que ele controle tentáculos na forma de chifres, como uma mão. E eles perfuraram sua unidade num único ataque, destruindo tudo num instante, incluindo o dispositivo de autodestruição.
E o que é realmente assustador não é a associação de monstros propriamente dita, mas o resto do mal que está de olho no mundo, se preparando para atacar a humanidade quando ela estiver mais enfraquecida e assim dominá-la. E por fim ele diz que a criança imperador deve tomar muito cuidado para não confiar em ninguém, para lutar pela justiça e que ele só precisa de si mesmo para acumular poder e guardar suas forças. Mas tudo isso entrou num vídeo e saiu pelo outro. A criança imperador parece que não vai seguir os conselhos de Bofoi. Em outro lugar, temos agora a Fubuki, que está bem chateada pela derrota do seu grupo, apesar dela atribuir metade da culpa dessa derrota à sua irmã Tatsumaki. Ela pretende agora ir de encontro a outra divisão do grupo Fubuki. E qual é essa outra divisão, né? Olha só, na casa de quem ela foi parar. Do nosso careca de capa Saitama. E para a surpresa de Fubuki novamente, o Saitama está ali, rodeado de grandes heróis, de grandes nomes. E Saitama não desiste de tentar vencer o King, e até no Pokémon ele não tem sorte. Saitama pergunta a Fubuki o que ela está fazendo ali, e ela grita, respondendo que eles têm uma emergência. Ela está bem exaltada e diz que o grupo Fubuki foi aniquilado, que a organização de monstros é muito perigosa e que não é hora de perder tempo jogando. Ela termina perguntando se eles fazem alguma ideia do que realmente está acontecendo. E Saitama, como sempre, bem tranquilo, pede para ela relaxar, que ele acabou de voltar e só está dando apenas uma pausa. E Genos reafirma, dizendo que eles enfrentaram inimigos bem fortes. E como a própria Fubuki disse, nem precisava dizer nada, Era só olhar para ele. Ela se espanta também com a presença de Silverfang, que por sua vez diz que está ali descansando e que irá lutar também, assim como seu irmão Bomb. E Fubuki senta no chão, de frente para uma mesinha e pede para que Saitama sente com ela para fazer uma reunião de combate. Ela pergunta a Genos se ele não recebeu nenhum update da Associação de Heróis sobre o plano de combate. Só que nenhum deles, tanto Genos quanto Silverfang quanto King, receberam qualquer update da situação. Cada um por seu motivo pessoal. Fubuki então questiona, então qual será o plano agora, pois a batalha começou. Genos, como quase sempre, diz que precisa passar por uns reparos. Só se passaram 12 horas desde que o Dr. Kuseno trabalhou no aperfeiçoamento do seu corpo. Já o Bomb e Bang precisam descansar se quiserem lutar depois. Afinal, o tempo não poupa ninguém. E o King diz que tem coisas aí para fazer. Então só resta quem? O Saitama. Então serão somente eles dois. Ela diz que o QG já deve ter formado uma força de ataque especial para um planejamento estratégico, e que as ações dos heróis da classe B e C na guerra que está por vir terão um grande impacto na forma que serão vistos no futuro, e que eles precisam fazer alguma coisa. E olha só a cara do Saitama. Será que ele está ouvindo alguma coisa? E ela continua dizendo que o inimigo desta vez é uma enorme organização de monstros egoístas que só pensam em si mesmos, que ao invés de colaborarem, é provável que sua estrutura organizacional tenha um monstro mais poderoso controlando todos. E ainda por cima, existe a possibilidade de Garou se aliar a eles. King disse ao Saitama que o caçador de heróis que eles estavam procurando estava todo o tempo bem debaixo do nariz deles, bem ali do lado. E Saitama diz que soube que ele conseguiu caçar muitos heróis, e coloca muitos nisso, Mas Saitama fica triste porque o Garou nem tentou ir atrás dele. E ele pergunta, será que é por causa do meu nome de herói, careca de capa? E diante dessa situação, Saitama decide que irá atrás de Garou, que irá acabar com a raça dele, e depois comprar um Bokshoi, que é um tipo de acelga chinesa, ou no mais popular, repolho. Num prédio que não é da Associação de Heróis, alguém grita dizendo que a Associação de Heróis é inútil. Essa pessoa é Narink. Ele diz que seu filho está sozinho e assustado, desesperado para ser salvo. E ele ordena para que certas pessoas partam para um distrito abandonado da cidade Z e encontrem a base secreta dos monstros e resgatem seu filho imediatamente. Essas pessoas estão trazendo roupas de combate, que são armas secretas que Narink conseguiu da organização.
A organização que fazia um tempinho, que não era mencionada. E que essas roupas têm um poder que superem muito dos heróis. E eles devem então liberar todo o potencial delas e destruir todos os monstros que ousarem cruzar o seu caminho. E eles são o exército pessoal Narin. Se eles conseguirem completar essa missão, receberão quanto quiserem, garantindo assim o futuro deles, de seus filhos e até mesmo dos seus netos para o resto da vida. E com a partida deles, terminamos mais um capítulo. Será que esse exército é o suficiente para enfrentar a Associação de Monstros? E Saitama, será que ele irá conseguir encontrar finalmente Garou? E galera, eu quero pedir para todos vocês me seguirem lá no meu Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, participar de enquetes e descobrir em primeira mão quando e qual será o próximo vídeo que eu irei postar no canal. Além da gente poder trocar uma ideia bacana também. O link do meu Instagram é o primeiro aí da descrição deste vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E vamos bater nesse vídeo a meta de 4.000 likes para garantir o próximo review no canal. Como é de lei, eu vou deixando aquele super salve para todos vocês e a gente continua conversando aí nos comentários. Falou, fui, é nóis!